Beleza, galera, depois de uma derrota, vamos tentar aqui reverter essa situação e voltar a vencer, voltar a nos aproximarmos aí de 1.200. Quer saber mais? Vem com a gente! Sejam bem-vindos ao Senhor Peão, onde nós estamos jogando partidas aqui no chess.com para tentar aprender um pouquinho mais sobre xadrez e ver até onde a gente consegue evoluir. Pessoal, lembrando que se vocês estiverem gostando do conteúdo desse canal, não se esqueçam, deixa o like nesse vídeo porque isso ajuda demais a gente aqui. Se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos e compartilha com a galera, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é legal e que vale a pena enviar para mais pessoas, beleza? Sem mais enrolação, então, bora pro jogo! Beleza, galera, vamos buscar aqui mais um adversário de partidas rápidas e tentar reverter essa situação que nos encontramos, onde nós batemos ali, acabamos aqui, uma partida abortada. Vamos buscar mais uma aqui, onde nós estamos batendo na trave, chegando ali a uma partida, uma vitória de conseguir chegar aos 1.200 e acabamos perdendo toda vez e recuamos um pouquinho. Então hoje estamos começando aí com 1.187 pontos, jogando contra o Mimorema, da onde das Filipinas. Ele tem 1.139 e vamos nos concentrar para tentar fazer uma boa partida aqui desta vez, né? Beleza, ele começou ali com a defesa siciliana. Vamos seguir o nosso desenvolvimento aqui das nossas peças. A gente começou com o peão do rei E4 e já desenvolver aqui ao centro, tentar abrir de repente um pouquinho mais a siciliana e tentar ver o que conseguimos fazer aqui, né? Aqui a gente já poderia até pensar em fazer isso aqui. Vamos talvez seguir desenvolvendo só as nossas peças aqui inicialmente, já possibilitando aqui a ideia de um roque do nosso rei. Já tem aqui também essa abertura com o bispo. Beleza, ele capturou lá. A gente pode seguir simplesmente aqui. Se ele capturar, a gente está capturando aqui também com a dama. Se não, acho até que valeria a pena talvez a gente voltar para cá, né? Não tenho certeza agora aqui dessa sequência, mas a gente já tem aqui também algumas ideias no futuro. Beleza, ele atacou o nosso bispo ali. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Ele atacou o nosso bispo, ele vai capturar aqui, a gente não vai ter muito o que fazer. A gente poderia ainda pensar já em fazer algumas trocas aqui. A gente vem para cá e não necessariamente ele precisa vir aqui, né? Se a gente vier para cá, ele capturar com esse, mesmo que a gente dê um cheque aqui, ele pode recuar com o cavalo aqui, apesar de a gente daí ter acho que até um bom sacrifício. Vamos só recuar o nosso bispo aqui, manter ele nessa diagonal, ainda da casa de F7. Acho que a gente pode tentar ali pressionar um pouquinho mais ela na sequência. Já pensar em fazer o roque e de repente desenvolver as nossas outras peças aqui também. Ele está com uma dama bem aberta, ele pode de repente já pensar em começar a vir fazer alguns ataques aqui. Beleza, ele atacou ali. Vamos desenvolver por enquanto o nosso cavalo, protegendo o nosso peão também. Até aqui tudo tranquilo. Se ele avançar com esse peão, a gente tem uma entrada aqui com o bispo também, que não seria tão ruim. Ele acabou vindo com a dama aqui, ameaçou o nosso cavalo. Vamos ver se a gente tem algo que a gente possa fazer aqui em relação a isso, né? Ameaçou aqui o nosso cavalo. A gente tem alguma forma de ameaçar a dama dele? Acho que não, né? Por enquanto ele só está ameaçando aqui. Talvez ele queira entrar aqui depois. Vamos fazer o roque, de repente botar o nosso rei um pouco mais em segurança. Talvez ele queira vir com o rei aqui. Vou fazer o roque, porque daí se ele capturar aqui, a gente pode capturar aqui e a gente não tá cravado pela dama dele ali. Então a gente já tira o rei desse problema ali que a gente tem. Ele avançou aqui, a gente pode capturar ainda aqui, tá tranquilo. E agora a gente pode seguir aqui com o nosso desenvolvimento, de repente, de algumas outras peças. Atacando, por exemplo, o cavalo dele aqui, ou vindo até com a dama, né? Se a gente atacar o cavalo dele aqui, ele captura, a gente captura, ele captura aqui de volta. É uma ideia. Acho que vai acabar perdendo. Então vamos fazer assim primeiro. Vamos atacar esse cavalo dele primeiro. Vamos para cima do cavalo dele. Já começa a dar um pouco mais de abertura para a nossa torre também. Ele ainda não fez o roque, mas ele está com 2 cavalos, por exemplo, protegendo também aqui a casa de G4. Seria uma ideia de trazer a dama para a gente atacar esse peão enfraquecido dele ali de G7.
Vamos tentar nos concentrar. Aqui ele ainda está com o peão, então não tem muito o que fazer. A gente também não consegue aqui tanto avançar, né? Próxima ideia seria que talvez já atacar o bispo dele, fazer algo nesse sentido. Ou desenvolver o nosso bispo mesmo de casas escuras aqui. Para se algumas trocas forem feitas, a gente conseguir ainda, talvez, ter mais uma proteção, né? Aqui a gente está com 2 ataques, por enquanto uma defesa só. Vamos ver o que mais dá para seguir aqui para fazer. Beleza, ele capturou mesmo ali. Vamos só ver uma coisa aqui. Ele capturou o nosso cavalo, né? Se a gente capturar de volta o cavalo em vez desse bispo, a gente vai estar atacando ali. Se ele capturar lá, a gente pode capturar aqui. Se ele capturar lá, a gente captura aqui. Acho que é melhor do que a gente simplesmente... Se bem que ele pode atacar aqui. Tá, vamos capturar o cavalo dele aqui primeiro, eu acho. Capturou aqui primeiro. Se ele capturar aqui, a gente está capturando o bispo. Se ele capturar com o cavalo, a gente está capturando o bispo também. Se ele capturar com qualquer outro, a gente está capturando aqui também. E conseguimos com isso aqui ficar com a mesma quantidade de materiais, mas a gente por enquanto tem o par de bispos ainda, né? E estamos atacando o cavalo dele também ali, que ele acabou retirando. Beleza, vamos ver aqui agora então o que a gente pode pensar em fazer. Talvez agora sim a gente volte atacando aqui, já desenvolvendo o bispo e atacando a dama dele. A gente tem alguma outra alternativa aqui? Vamos ver. Se a gente aqui ele captura. Ou então se a gente vier pra cá sacrificar. Se ele vier pra cá, acho que não. Vamos atacar primeiro a dama dele ali, então forçar ele a mexer essa dama. Ele pode vir aqui, talvez atacando a nossa torre. Mas acho que ainda não seria a melhor jogada pra ele. Ele ainda não fez o rock também. A gente acabou dobrando um pouco aqui os nossos peões na coluna central. Que também não é uma boa coisa, né? Mas vamos seguindo aqui. Ele pode vir pra cá atacar. Certo. Vamos pensar aqui. Esse peão tá enfraquecido dele. Como é que a gente pode chegar lá de repente? Vamos só recuar aqui então. Por enquanto. Pra cá. Se ele quisesse trazer a dama, a gente já tá protegendo aqui também. Se ele pular com o cavalo, a gente tá protegendo. E a gente pode depois avançar de alguma forma aqui. Pensar em como atacar. De repente já vim aqui com um peão pra cá, pra gente trazer esse bispo. Talvez de casas escuras. Certo, ele foi pra lá. Eu acho que eu vou capturar. Se ele capturar, a gente tem uma entrada aqui bem forte, né? Vamos capturar então aqui. Desdobrar os peões por enquanto. Uma entrada bem forte mesmo, porque a gente vai estar com 3 peças lá. Ok. Vamos ver aqui então. Se a gente vier pra cá, se a gente vier aqui com cheque. Se a gente capturar, ele pode capturar a nossa dama aqui, né? Então não, isso aqui não vai rolar. Talvez aqui a gente possa até pensar em fazer isso aqui, né? Vamos avançar. Se ele capturar, a gente abre um pouco mais já aqui o lado do rei dele. Beleza, ele capturou lá, a gente pode capturar aqui. E agora primeiro a gente vem pra cá. Ataca a torre dele. Pra tirar dessa defesa desse peão. Ele vai poder avançar com a torre simplesmente. Ah, agora tem outro ponto aqui. Que esse cavalo dele tá... Se a gente vem pra cá e captura. A gente pode atacar o cavalo dele, né? Vamos atacar o cavalo dele aqui. Porque agora esse peão tá bloqueando. Não tá mais defendido. Não tava defendido antes, né? Mas esse peão agora tá bloqueando essa defesa dessa casa de H5 pela dama dele. Então a gente tá atacando já o cavalo dele. O cavalo dele vai poder vir pra cá, pode vir pra cá, pode vir pra cá. Não tem muita escapatória aqui.
Melhor talvez para ele fosse voltar lá para trás isso. E agora sim, vamos ver aqui. A gente deve estar bem, né? A gente captura aqui. Acho que agora sim a gente pode capturar aqui simplesmente. Já atacamos o cavalo dele também aqui. Ele voltou lá. Atacou aqui. Vamos fazer assim então. Se a gente capturar aqui, acho que essa aqui não é uma boa. Ele tá atacando a nossa dama, a gente tem que sair daqui. Vamos pra cima dele aqui com um cheque. Vai ter que ir pra uma dessas duas casas, a gente pode vir aqui mais uma vez com um cheque. Mas e aí? Cheque aqui. Ele vem pra cá com cheque. Ele captura lá. A gente conseguiria talvez um material a mais. Vamos vir aqui então. Cheque. Acho que aqui a gente tá bem. A gente deve ter uma sequência de checkmate, né? Se ele capturar aqui, ele pode simplesmente voltar. A gente fica nessa enrolação aqui. Deve ter outra coisa então pra gente fazer. Beleza, ele capturou. A gente agora entra com um cheque aqui, agora sim. Ele captura lá, a gente cata da madeira aqui com cheque. Acho que aqui a gente conseguiu bastante material a mais aqui. Já agora estamos bem aqui na partida. Só uma questão de a gente conseguir finalizar ela. O rei dele também em apuros aqui, vai ser obrigado a voltar. Ele acabou abandonando, galera. Acabou desistindo da partida e conseguimos, retornamos aos 1194. Vamos para a revisão aqui para ver como é que foi essa partida então. Beleza, galera, vamos começar aqui a nossa revisão. Jogamos com 87,6% de precisão, foi uma boa precisão pra gente aqui. O nosso adversário jogou aí com 66,8% de precisão, não foi tão bom. Nós não cometemos nenhuma capivarada, não tivemos nenhuma chance perdida e cometemos um erro durante a partida. Jogamos 9 dos melhores lances de um lance excelente. O nosso adversário também não cometeu nenhuma capivarada, não teve nenhuma chance perdida, mas cometeu 2 erros e jogou só 2 dos melhores lances na partida. Analisando o gráfico aqui, a gente foi ficando melhor ao longo do tempo, conseguindo pequenas vantagens aqui, até que a gente já tinha bastante material a mais ali, uma boa posição. E no final já estava com uma rede de mate ali, a gente conseguiu a dama dele também, então foi uma boa partida. Analisando a estimativa de rating para essa partida aqui específica, jogamos aí para 1.600, muito bom, jogamos com uma estimativa de rating bem legal, bem acima do nosso rating. O nosso adversário jogou aí para 1.050, um pouco abaixo do rating dele também. A nossa abertura foi com 89,5% de precisão e um meio de jogo aí de 86,6% de precisão, foi um bom meio de jogo também. A abertura do nosso adversário foi com 82,3% e um meio de jogo de 57,3% de precisão, então foi o meio de jogo que a gente conseguiu aqui consolidar essa vitória, né? A gente conseguiu um meio de jogo bem acima do nosso adversário em termos de precisão. E vamos para o lança-lance para ver aqui como é que foi. A gente começou com o peão do rei E4, ele desenvolveu aqui com C5, né? A defesa siciliana, a gente desenvolveu o cavalo, ele desenvolveu o cavalo dele ali também. A gente foi aqui para o centro para tentar abrir a siciliana, ele ainda não aceitou aqui, e já foi uma imprecisão da parte dele, acabou deixando já a gente com um pouquinho de vitória, mas a gente também não fez a jogada correta. Então aqui, ao invés de a gente ter desenvolvido o bispo, que a gente optou por desenvolver peça, o melhor já teria sido ir para cima dele aqui, com D5, atacando o cavalo, atacando já esse outro peão dele. Caso ele capturasse, a gente poderia capturar de volta, ainda com o tempo sobre o cavalo, e também já deixando mais aberto essa coluna do rei. A gente já está pronto para fazer o roque e ele não tem nenhuma peça desenvolvida, além do cavalo, ele não tem nenhuma peça ainda desenvolvida. Claro que a gente não poderia fazer o roque porque o nosso bispo estaria aqui, mas de qualquer forma, segundo os computadores, seria uma sequência melhor de jogadas aí. A gente acabou optando por desenvolver o bispo, ele capturou ali, a gente capturou de volta, e ele não capturou o cavalo, então ele não preferiu terminar essas trocas. Em vez disso, ele foi com o cavalo ali para o centro, em E5, atacando o nosso bispo. A gente recuou o nosso bispo aqui para casa de B3, a ideia é manter ele nessa diagonal da casa de F7 ali do rei. Os computadores indicam que retornar com ele aqui para frente do rei seria uma jogada um pouquinho melhor. Ele desenvolveu o segundo cavalo dele ali, a gente desenvolveu o nosso cavalo também, adicionando uma proteção ao peão de E4, que agora está atacado pelo cavalo dele ali também. Ele desenvolveu a torre aqui, cravando o nosso cavalo. A gente decidiu fazer o roque para tirar nosso cavalo dessa cravada.
ele desenvolveu outro bispo aqui, adicionando mais um ataque. Então tem 2 ataques aqui contra o cavalo, que está defendido uma única vez. A gente resolveu, ao invés de ir para cima do cavalo dele, ao invés de ir para cima de proteger o nosso cavalo aqui, ir para cima do cavalo dele, ele capturou com o bispo, a gente capturou o cavalo dele aqui. E aqui é legal porque a gente já está atacando o cavalo dele também. O bispo dele segue atacado. E caso ele capture o cavalo, a nossa dama está protegendo. Então a gente já começa a ter bastante material a mais aqui. A gente está atacando 2 peças dele. E aqui os computadores indicam que a gente já tem 2,5 pontos de vantagem. Ele capturou ali, a gente capturou com a dama. E aqui ele saiu com o cavalo que estava atacado. E aqui a gente já conseguiu bastante vantagem a mais, segundo os computadores, em 4,8 pontos, apesar de em termos materiais estar tudo igual. A gente tem como vantagem apenas que a gente tem um par de bispos neste momento. E talvez aqui nossas peças um pouquinho mais desenvolvidas, né? A gente já tem uma torre em jogo, ele não fez o rock, ainda está com o rei no centro. A gente já consegue sair com o nosso bispo fácil aqui também, o bispo dele aqui também está trancado, então ele tem um pouquinho mais de dificuldade no desenvolvimento dessas outras peças ali. A gente saiu com o bispo aqui, desenvolvendo a nossa última peça que faltava, atacando a dama dele. Ele acabou recuando a dama dele aqui, a gente trouxe a nossa dama, para evitar alguns pulos do cavalo aqui para a casa de G3 e também para evitar aqui que ele entre com a dama na casa de H5. Então a gente mantém a dama aqui protegendo. Os computadores indicam que a gente ir para cima do cavalo dele aqui teria sido uma jogada um pouquinho melhor. Que o cavalo dele ia acabar ficando preso, né? Aqui ele não tem mais escapatória com o cavalo dele, né? Não tem escapatória, é isso? Se tivesse com o bispo aqui, ele vem para cá. Onde é que estava a nossa dama antes? Ah, não, ele tem aqui. O cavalo dele ainda tem... não ficaria preso, né? Vem para cá, ele ainda poderia vir para cá. Ah, não, mas tem esse peão aqui. A gente poderia ter prendido o cavalo dele aqui e conseguido material a mais. Neste momento, então, acabamos não fazendo a melhor jogada aqui deste lance. Mas aqui a gente também já está metendo uma pressão bem forte, colocando uma pressão bem forte e ameaçando um checkmate com a dama aqui na casa de F7. A gente está com uma dupla de torre e dama aqui nessa coluna na F. Ele acabou atacando aqui o nosso peão. A gente poderia até ter capturado de passant agora, analisando um pouquinho melhor. A gente acabou capturando com o nosso peão de trás, o que foi a melhor jogada aqui. Ele não capturou de volta, ele fez o rock e aqui colocou a torre dele na mesma coluna da nossa torre, da nossa dama e da nossa torre aqui. A gente acabou avançando para impedir aqui de fazer algumas trocas e acabar arriscando a nossa torre aqui também. Ele capturou ali de volta com o peão da coluna G dele, o que foi bom pra gente, porque ele acaba abrindo um pouquinho mais a questão do rei ali. A gente foi então desenvolver o nosso bispo, atacar a torre dele para tentar tirar a torre dele desse que está guardando por enquanto aqui esse peão. Ele avançou com a torre e aqui a gente trouxe a nossa dama, agora que ele tinha avançado com o peão, acabou bloqueando essa proteção que a dama dele estava fazendo na casa de H4, então a gente pode avançar com a nossa dama aqui. Já estamos atacando o cavalo dele, agora sim, também o cavalo dele não tem mais escapatória, a gente pode capturar potencialmente ele em qualquer um dos locais que ele for. Ele acabou recuando ali com o cavalo dele, ficou agora atacado sobre o bispo, mas ao mesmo tempo protegido pelo rei, protegido pela torre dele. A gente fez aqui uma captura com o nosso peão, né, atacando já, adicionando mais um ataque ao cavalo dele. Se ele capturar aqui com a torre, a gente está capturando com a nossa torre também. A gente tem 2 peças aqui atacando, defendendo essa casa de F6 também. Ele tinha uma outra peça também atacando ali, que era esse cavalo, mas justamente depois que ele tirou, ele acabou enfraquecendo um pouco aquela casa ali também. Ele optou por não capturar, então ele foi com o cavalo para cima da nossa dama ali, ele tirou o cavalo, protegido pelo peão dele, atacando a nossa dama também aqui. A gente acabou tirando a dama, fazendo um cheque, dando um cheque, aqui a gente começou já uma sequência bem legal. Ele foi com o rei dele ali, a gente deu mais um cheque. Aqui os computadores já indicam que seria melhor a gente ter avançado com a nossa torre, sacrificado a nossa torre aqui, porque daí a gente teria, eu acho, uma sequência de checkmate, né? A gente tira esse cavalo que está protegendo por enquanto aqui essa casa de G7 e com isso a gente tem 3 peças ali. Ele não tem mais muito o que fazer se a gente conseguir chegar com a nossa torre, com a nossa dama na sequência ali. A gente optou por dar um cheque nele, acabou reduzindo um pouquinho ali a nossa vantagem. Ele capturou com o cavalo e aqui a gente tem uma sequência de cheque com esse peão. Com isso a gente já faz um ataque descoberto na dama dele e na torre dele também aqui. Então depois disso aqui, ele é meio que obrigado a capturar com a torre, por exemplo. A gente pode vir aqui capturar com a dama dando um cheque, a gente já está com uma torre bem livre também para entrar. Foi o que aconteceu, a gente deu o cheque, então ele capturou com a torre, a gente capturou a dama dele aqui. E aqui ele decidiu abandonar a partida e aqui a gente já tem uma sequência de checkmate em 5. Depois disso aqui, ele vai ser obrigado nesse momento
a bloquear aqui com a torre dele, por exemplo. A gente pode depois começar a já forçar um pouquinho mais algumas sequências. Ele pode também tentar sair aqui com o bispo dele, alguma outra coisa assim. Mas o desenvolvimento aqui, acho que o que foi importante foi que o desenvolvimento dele ficou um pouco comprometido. Ele acabou saindo com a dama bem cedo ali. Não desenvolveu uma torre, não desenvolveu um bispo. Inclusive, esse bispo dele aqui não tem como sair, porque esse peão central da coluna D e esse peão da coluna B não foram movidos durante o jogo inteiro. Então, acabou que a gente conseguiu um desenvolvimento bem legal aí pra gente, e ele não conseguiu tão bom. Também assim, a gente também aqui acabou pecando um pouco, né? Poderia ter desenvolvido já essa torre, talvez trazido ela um pouco pro jogo para facilitar a nossa partida aqui, mas no final foi uma boa partida, conseguimos aí 87,6% de aproveitamento, não cometemos nenhuma capivarada, que é muito bom. Nas últimas partidas a gente acabou cometendo uma capivarada ali e não ganhamos, né? Não ganhamos e nos afastamos daquela meta dos 1.200, mas agora nos aproximamos de novo, mais uma vez, galerinha, a uma vitória aí dos 1.200 pontos. Vamos ver se na próxima partida de rápidas a gente consegue isso aí. Beleza, galerinha? Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça, deixa o like nesse vídeo, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos e a gente se vê na próxima.